Parece que o jogo virou na Audi. Binotto afirma em entrevista que Mick Schumacher está no páreo para a vaga no ano que vem, e chances do brasileiro Gabriel Bortoleto conseguir uma vaga em 2025 diminuem consideravelmente. Bora entender o que mudou na briga pela última vaga do grid. Fica ligado que esse é o box da Fórmula 1. A mídia internacional divulgou nesta sexta e sábado uma entrevista de Mattia Binotto, chefe da Sauber Audi, onde o italiano fala sobre as expectativas para a equipe e, como não poderia faltar, a escolha do piloto que fará dupla com Nico Hülkenberg para o ano que vem. Começando pela equipe, Binotto comentou sobre o corpo técnico atual da Sauber Audi e mencionou que hoje o time tem cerca de 400 pessoas a menos do que as grandes organizações da Fórmula 1, como Mercedes e Red Bull. Ou seja, para chegar no patamar de desempenho desses times, Binotto acredita que a Audi terá que investir na contratação de centenas de pessoas. Vale mencionar também que a Audi terá duas sedes, uma que fará a construção do chassi do carro na Suíça, onde atualmente a Sauber está alocada, e outra na Alemanha, onde o motor da Audi será construído. Dessa forma, a Audi operará de forma similar à que a Mercedes, por exemplo, opera, construindo o motor na Alemanha e o chassi na Inglaterra, na antiga sede da Brown GP. A única equipe que atualmente fabrica tanto o motor quanto o chassi no mesmo local é a Ferrari, que concentra todo o trabalho em Maranello. Já em 2026, a Red Bull também fará isso, com a construção de seu próprio motor no mesmo local onde constrói o chassi atualmente. Sobre a contratação desse time todo, Binotto afirmou que o processo pode levar anos e não deverá ser realizado, entre aspas, em 2 dias. Isso faz parte do processo de crescimento da Audi como equipe na Fórmula 1. A Audi não quer entrar na Fórmula 1 para ser um figurante como a Haas ou a própria Sauber era. Fazendo parte do grupo Volkswagen, que é atualmente o segundo maior fabricante de automóveis do mundo, atrás apenas da Toyota, a Audi tem a responsabilidade de demonstrar ao mundo que a marca possui excelência em tudo o que faz e deseja brigar pelo título logo logo. Vale também lembrar que uma das principais concorrentes da Audi no mercado de luxo de automóveis é a Mercedes, que está na Fórmula 1 desde 2010 e enfileirou nada mais nada menos que 8 títulos mundiais de 2014 até 2021. Binotto citou inclusive exemplos como o de Jean Todt, ex-chefe da Ferrari. Todt, que também já foi empresário de Felipe Massa, entrou na equipe em 1993 e levou 6 anos para levar o primeiro título de construtores para Maranello, em 1999, com Schumacher no carro. Ou seja, mesmo com todo o dinheiro disponível no mundo e o melhor piloto em suas mãos, foram 6 anos para que a equipe vermelha conseguisse desbancar Williams e McLaren e conseguisse levar o título mundial de Fórmula 1. Depois disso, sabemos o que aconteceu. A Ferrari enfileirou uma série de títulos com Schumacher e se manteve dominante por muitos anos. Na Mercedes, aconteceu algo similar. Os alemães entraram na categoria em 2010 após adquirir as instalações da Brown GP, com grandes ambições. Porém, o primeiro título veio apenas em 2014, após a mudança de regulamentos que deu uma vantagem muito grande, uma vez que a Mercedes acertou em cheio nos novos motores híbridos. Na Audi, Binotto afirmou que não deverá ser diferente. O italiano comentou que a expectativa é que não antes de 6 ou 7 anos a Audi se torne realmente capaz de ganhar títulos mundiais. Ou seja, apenas em 2030 Binotto afirmou que a Audi será uma escuderia capaz de brigar na ponta. Isso conversa muito com o atual momento da Fórmula 1. Além da Audi, outras equipes como a Aston Martin, por exemplo, estão investindo pesado para se tornar equipes de ponta na Fórmula 1. Ou seja, a competição deverá ficar muito acirrada nos próximos anos. E para que a Audi e a Aston Martin possam subir, obviamente os times que hoje estão no topo, como Mercedes, Ferrari, Red Bull e McLaren, terão que cair. Não há espaço para 2 primeiros lugares. Mas e aí, quem você acha que serão as vítimas de Audi e Aston Martin caso essas consigam brigar pelo título? O meu palpite começa pela Red Bull. Mas falando do que realmente interessa, que é a chance de Gabriel Bortoleto estar no grid no ano que vem, Binotto citou nominalmente Mick Schumacher como uma opção séria para 2025. Mick, que já estava fora do radar da mídia, agora voltou com tudo graças à declaração de Binotto e também outros fatores. Um deles que pesa muito e foi inclusive citado por Mattia Binotto é que Mick foi piloto da Academia Ferrari quando o atual chefe da Audi comandava a Ferrari em Maranello. Ou seja, o italiano conhece muito bem o desempenho do alemão e pode ter informações que fazem com que Mick seja de fato um concorrente de peso na vaga da Audi no ano que vem.
ao contrário do que é a impressão geral do público, que apenas se recorda da última temporada de Mick Schumacher na Fórmula 1, quando ele levou pau de Kevin Magnussen na Haas. Mas fazendo uma análise fria em relação à carreira de Mick Schumacher, temos que levar duas coisas em consideração. A primeira é que ele sempre teve apoio, e a segunda é que ele sempre teve muita pressão nas costas. Mick nunca sofreu com falta de dinheiro ou equipes ruins em sua carreira até chegar na Fórmula 1. Sendo filho de Michael Schumacher e membro da academia de pilotos da Ferrari desde pequeno, Mick sempre teve em suas mãos todos os recursos e ferramentas para demonstrar o seu potencial. Porém, mesmo com isso, ele nunca foi uma unanimidade nas categorias de base. Olhando para o histórico, Mick não venceu a Fórmula 4 em 3 temporadas que disputou, e venceu o Campeonato Europeu de Fórmula 3 apenas no seu segundo ano. Comparando com outro piloto jovem que está muito na mídia nesse ano, que é Kimi Antonelli, fica difícil defender Mick Schumacher. Kimi obliterou todos esses campeonatos logo na primeira temporada em que competiu, tanto na Fórmula 4 alemã, quanto na Fórmula 4 italiana e na freca, que pode ser equiparada à Fórmula 3 europeia. Quando chegou na Fórmula 2, Mick Schumacher novamente sofreu no primeiro ano, terminando apenas em 12º colocado. O campeão daquele ano foi Nick De Vries e o segundo foi Latifi, ou seja, a competição não era das mais altas. No segundo ano de Fórmula 2, Mick de fato conseguiu vencer o campeonato, porém teve apenas 2 vitórias em 24 etapas, vencendo por apenas 14 pontos de diferença para Callum Ilott, que nunca foi nem considerado como um piloto nível de Fórmula 1. Além de Ilott, que hoje está na Fórmula Indy, outros pilotos que fecharam o top 5 naquele ano foram Tsunoda, Robert Schwartzman e Mazepin. Ou seja, a concorrência na Fórmula 2 em 2020 estava longe de ser de primeira prateleira. Quando chegou na Fórmula 1, o primeiro ano de Mick foi como companheiro de Mazepin, ou como ficou conhecido, Mazespin. Mick venceu a disputa direta com Mazepin, mas a Haas de fato não ajudou em 2021. A equipe estava poupando recursos para o novo regulamento, que virou em 2022, e o carro era terrível. Com isso, Mick não conseguiu pontuar em nenhuma das corridas, ficando à frente apenas de seu companheiro de equipe. No ano seguinte, em 2022, com um regulamento novo e um carro decente, Mick conseguiu pontuar em apenas 2 corridas e perdeu para Magnussen de lavada. Ou seja, a amostragem que temos dos últimos 4 anos que Mick Schumacher competiu foram: mesmo com todo o apoio necessário na Fórmula 2 e numa equipe top que era a Prema, Mick não impressionou. Quando chegou na Fórmula 1, no único ano que teve um carro capaz de pontuar, perdeu feio para Magnussen e bateu diversas vezes ao longo do ano. Fica difícil de defender o alemão. Outro ponto que citei é a pressão. Ser filho de Michael Schumacher não deve ser algo simples. Até 2022, quando Hamilton empatou em número de títulos com o alemão, Schumacher era considerado o maior piloto de todos os tempos em números absolutos. Ser filho dele faz com que todo mundo olhe para você com uma pressão gigantesca. Talvez tenha sido isso que fez com que em 2022 Mick sucumbisse à pressão e errasse tanto ao longo da temporada, escondendo talvez uma parte do seu talento que realmente existe. Esse, provavelmente, é o único argumento possível para que Binotto considere dar uma chance para Mick Schumacher na Audi em 2025. Porém, na minha opinião, Mick é um piloto bastante fraco, nível Latifi, Sargent ou Kevin Magnussen. No atual grid da Fórmula 1, é difícil pensar em algum piloto mais fraco do que Mick. A única razão para escolher Mick ao invés de Bortoleto é a McLaren não querer liberar o brasileiro, ou até mesmo o próprio brasileiro entender que ir para a Audi nesse momento não seja o melhor caminho. Até porque o próprio Mattia Binotto falou que apenas em 2030 a Audi será uma equipe capaz de ganhar campeonatos. Será que vale a pena para Bortoleto ir para uma equipe como essa? Sendo que ele pode ter uma oportunidade em 2026 e uma equipe muito melhor posicionada no campeonato? Fica aí o questionamento. Comparando as carreiras júnior de Bortoleto e Mick, chega a ser uma piada Mattia optar por Schumacher. Bortoleto impressionou muito mais que Mick, tanto na Fórmula 3 quanto na Fórmula 2, e está entregando final de semana após final de semana desempenhos muito consistentes, enquanto Mick está pelo menos 2 anos fora de competição, e no último ano que esteve na Fórmula 1, deixou muito a desejar. Mas e você, o que acha que vai acontecer? Comenta aqui, e se curtiu o vídeo não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos. Um abraço e até mais!